Estou aqui hoje para falar sobre as causas do transtorno do espectro autista. O termo autismo engloba muitas condições ou distúrbios. Estima-se que quase 1% da população mundial e 1 a 2% das crianças são afetadas pelo autismo. Existem muitas causas para dar conta de um número tão grande e diverso de pacientes. Uma pergunta que frequentemente me fazem é por que o autismo acontece? Uma das explicações que eu tenho para dar diz respeito à complexidade do desenvolvimento humano. Você sabia que cerca de 1/3 dos mais de 20 mil genes humanos participam do desenvolvimento e da função do cérebro humano? Eu gosto de fazer uma comparação entre animais não tão complexos e o ser humano. Se você comparar um animal como um cavalo adulto, o mesmo animal nas primeiras semanas de vida, não há diferenças tão marcantes na sua função diária, nas habilidades do desenvolvimento que o animal demonstra em cada idade. Por outro lado, comparando um ser humano adulto com um bebê, essas diferenças são gritantes. A complexidade do desenvolvimento humano acarreta essa vulnerabilidade que nos torna suscetíveis ao autismo e a outras dificuldades do desenvolvimento. Existem diferentes sistemas de classificação das causas do autismo. Eu gosto do sistema de classificação que divide as causas de autismo em 2 grandes grupos: autismo sindrômico e autismo não sindrômico. O grupo do autismo sindrômico reúne as causas genéticas, como as síndromes monogênicas e as variações da quantidade de cópias dos genes, as chamadas CNVs. Devo dizer que esse grupo engloba a minoria dos casos, apenas 20%, enquanto que o grupo não sindrômico engloba 80% dos casos. Diferentes estudos citam estatísticas divergentes, mas eu acredito que não mais do que 20% das crianças autistas tenham uma causa genética definível. Síndromes monogênicas são aquelas causadas por mutações ou alterações de um único gene. Os exemplos mais citados são a síndrome do X frágil e a esclerose tuberosa, mas existem outras síndromes mostradas aí para vocês. A síndrome de Rett afeta principalmente as meninas, que após um breve período normal apresentam atraso do desenvolvimento e desaceleração do crescimento do cérebro. O gene da síndrome de Rett, MECP2, atua na maturação dos neurônios e na formação das sinapses. Sinapse é aquela diminuta região de comunicação entre 2 ou mais neurônios. Uma característica interessante é que muitas síndromes genéticas no autismo envolvem genes que regulam a estrutura ou função das proteínas que participam da sinapse. Dentro da sinapse existem pequenas moléculas chamadas de receptores que são estimulados ou inibidos pelos neurotransmissores. Essa estrutura complexa ou aparato é regulada pelos genes. As CNVs são variações na quantidade de cópias de determinados genes, ou polimorfismos, que todos nós temos em maior ou menor quantidade. Mas algumas CNVs comprometem genes que regulam aspectos cruciais da estrutura ou função das sinapses. Existem pelo menos 6 CNVs que estão fortemente associadas ao autismo. Vocês veem aí essa lista das 6 CNVs. Para a sua informação, o primeiro número é o número do cromossomo. Depois a letra P ou Q identifica respectivamente o braço curto ou longo daquele cromossomo. E por fim, os números finais definem a região e a banda afetada. Então, por exemplo, quando o laudo do exame diz que há uma pequena deleção ou duplicação
na região 1q21.1, isso significa uma CNV no cromossomo 1, no braço longo do cromossomo 1, afetando a banda 1 da região 21 do braço longo do cromossomo 1. Cerca de 80% dos casos pertencem ao grupo não sindrômico, que os médicos também chamam de idiopático, porque são de causa desconhecida. Se por um lado a genética não explica todo o autismo, é possível que a interação entre a genética e o ambiente o faça. Ainda estamos no início do estudo da interação dos fatores do ambiente com o genoma do paciente. Esta área de estudo também é chamada de epigenética. Boa parte da literatura científica é dedicada ao estudo dos fatores de risco que poderiam contribuir para o autismo de causa desconhecida. O risco de autismo pode ser elevado pela exposição na gravidez a certos medicamentos, como o anticonvulsivante valproato, o anti-inflamatório talidomida e o medicamento misoprostol, cujo nome comercial é Cytotec, usado clandestinamente para induzir abortos. Outros fatores de risco citados é a idade avançada do pai ou da mãe e algumas complicações na gravidez, por exemplo, a prematuridade e o baixo peso ao nascer, também são fatores reconhecidos. Além das causas citadas, as infecções intrauterinas, os defeitos na estrutura do cérebro e doenças metabólicas raras também podem contribuir para a ocorrência do autismo. Um dado curioso das estatísticas sobre o autismo é que nos Estados Unidos, algumas cidades cujos habitantes trabalham predominantemente com a tecnologia de informação, TI, têm uma frequência 2 vezes maior de autismo. Então, vamos enfatizar um ponto. A grande maioria das crianças diagnosticadas com autismo jamais terá uma causa identificada. O médico efetua uma investigação da causa quando uma criança é diagnosticada, mas sabemos que a chance de identificá-la é pequena. Costumo dizer para os pais que não encontrar a causa do transtorno do espectro autista, na verdade, é uma boa notícia. Quando os pais sofrem o impacto do diagnóstico de autismo na sua criança, ou mesmo quando a suspeita de autismo é levantada, a preocupação com a investigação da causa é válida. Alguns exames serão realizados, mas eu recomendo que os pais concentrem seus esforços na implementação do programa de reabilitação que iniciará o longo processo de recuperação das habilidades do desenvolvimento do seu filho. Até a próxima!